E não poderia deixar de inaugurar o programa de hoje, pessoal, me referindo, claro, a mais um capítulo dessa saga insana da cratera, que segue trazendo obstrução, congestionamentos e muita dor de cabeça para as autoridades, até porque, acreditem se quiser, aquela mesmíssima cratera na pista central da Marginal Tietê voltou a ceder praticamente um mês depois de ser aberta e consertada entre muitas e muitas aspas. Agora, naturalmente, o caos está instalado na região, um imenso congestionamento subsequente e, claro, as autoridades quebrando a cabeça para tentar achar uma solução quanto antes e a população paulistana tendo que se conformar e naturalizando o absurdo dia após dia. O prefeito Ricardo Nunes, em nome da Precisão, pessoal, garantiu que até quarta-feira uma pista da Marginal Tietê será liberada. A gente trará já atualizações da região, mas não sem antes repercutir aqui com essa bancada de altíssima categoria e gabarito. Mano Ferreira firme e forte aqui com a gente, a voz da ponderação Mano Ferreira, a mente mais afiada desse programa, Jess Peixoto, e minha querida Aninha Beatriz Rich, sempre aguerrida, sempre presente aqui com a gente. Manão, de novo, achar que isso é normal na maior cidade da América Latina, com o orçamento bilionário que tem, não é possível, não é razoável, certo? Pois é, o pior é a repetição, né, Marinho? Porque a gente está falando aqui, vamos lembrar, de uma cratera que tem como causa, em tese, um vazamento da Sabesp, que gerou um dano na infraestrutura. E a gente já viu esse filme antes, já tinha tido a promessa de resolução e a cratera volta a abrir e, com isso, atrapalhar o cotidiano de toda a cidade de São Paulo, porque a gente sabe que o trânsito acaba tendo um efeito cascata, né? Quando você tem uma via tão importante como é a Marginal interditada, você acaba tendo repercussões no trânsito de uma forma mais ampla. E parece que a cratera tem vida própria e vai fazendo suas aparições aí sem avisar, sem eira nem beira. E, claro, o impacto em todos nós é realmente imensurável, mas para realmente trazer a dimensão do problema e o que está sendo empreendido nesse exato momento para corrigir isso o quanto antes, ninguém melhor que nossa repórter Bia Manfredini, diretamente da região com mais atualizações. Bom dia, Bia. O que você traz para a gente? Oi, Marinho. Bom dia para você também, para todo mundo aí no estúdio do Morning Show. Olha, a gente está acompanhando de perto os trabalhos aqui na pista central da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, que está completamente interditada, né? Todas as pistas estão fechadas neste momento. Tem realmente um buraco, uma cratera que cobre as 4 pistas aqui dessa área central e um maquinário bastante grande neste momento sendo utilizado. A previsão por aqui é que as obras, em sua totalidade, demorem 30 dias para serem concluídas. Então, é um tempo grande aí de transtorno no trânsito para a população, mas na quarta-feira a pista da direita deve ser aberta. De acordo com os técnicos engenheiros da Sabesp, o problema está mais localizado no canto esquerdo. Então, qual que é a expectativa? Que na quarta-feira a pista da direita seja liberada. Eles disseram que vão trabalhar 24 horas por dia para isso. Depois, em 2 semanas, a pista aqui do meio, a parte do meio da pista central. E aí, depois, ao término desses 30 dias, a da esquerda. De acordo com a Sabesp, o que aconteceu aqui foi um problema parecido com o do mês passado, de abril, e que agora eles vão tentar resolver de uma outra maneira. Os engenheiros da Companhia de Água e Esgoto disseram que com as chuvas que voltaram a cair agora no sábado, essa água de chuva ela entrou na rede de esgoto de uma forma que não poderia acontecer de acordo com eles, prejudicando uma parte aqui que passa embaixo da Marginal do Tietê, chamada caixa de acesso. Em abril também foi isso que aconteceu, eles realizaram os reparos na caixa de acesso, mas como voltou a acontecer por conta das chuvas, eles disseram que agora a obra será diferente e eles vão construir um túnel aqui, tanto para dar vazão a essa água de forma diferente, quanto para facilitar o acesso de equipes em caso de qualquer tipo de problema. Tudo isso, então, tem prazo de 30 dias, lembrando que a expectativa é liberar aos poucos as pistas a partir de quarta-feira. Enquanto isso, o trânsito, claro, sempre intenso aqui na Marginal do Tietê, agora ainda mais. Marinho. Bia, complicadíssimo, transtornos e congestionamentos são de se esperar, mas a gente espera que sejam os menores possíveis para realmente o povo paulistano poder seguir cumprindo seus compromissos pessoais e profissionais sem maiores transtornos. Mas agora,
Jess Peixoto, me ajuda a tentar entender isso aqui. Claro que as obras em curso aqui são direcionadas à linha 6 laranja do metrô. Lembrando que algo em torno de 1 milhão de veículos por dia cruzam ali a Marginal Tietê. E, naturalmente, essa linha 6 é o maior empreendimento de infraestrutura em curso, em execução na América Latina. Então, é de suma importância, olhando adiante, aí, até para trazer mais eficiência. Mas, pelo visto, o caminho está sendo bem tortuoso e torturoso também, pelo visto. Eu acho que um grande ponto aqui é a gente perceber, notar que essas obras, elas têm correlações. Então, às vezes, quando há um desvio, quando há um erro numa obra como a do metrô ou qualquer outra obra pública, isso pode impactar obras ou avenidas, ou no caso, nesse caso em específico, a própria Marginal Tietê. Ali, André, o que está se falando muito é que tem um problema a 18 metros, que tem um problema ali estrutural que precisa ser resolvido. Por isso que isso está acontecendo mais de uma vez, por isso que está se repetindo. Então, é necessário uma obra que realmente olhe para o problema matriz, não só para mitigar, para a Marginal voltar a seu funcionamento usual, que é realmente muito importante, impacta muito o trânsito da cidade de São Paulo, mas também para que isso não volte a acontecer e a gente volte não só a ter esse problema, mas também a despender novos gastos nessa resolução. Então, esse já era um problema que vinha há alguns dias, algumas pessoas que passavam por lá já relatavam que tinha ali um desnível e nessa semana, mais uma vez, essa situação acontece. Então, tem que ter sempre um olhar público, não só para as obras bonitas, para os estádios, para aquele hospital, para aquela escola, mas também para a infraestrutura, às vezes, invisível, que é o que está debaixo ali desse asfalto. Isso também é muito importante. Aninha Beatriz, isso é o seu comentário aqui, até porque, enfim, é mais um transtorno daqueles, mais um motivo para a população ficar questionando as autoridades constituídas, como é possível uma coisa ser tão recorrente, parece que mês após mês, parece que tem um compromisso marcado para essa cratera surgir. Enquanto o metrô não chega, os buracos das crateras já estão fazendo baldeação subterrânea e trazendo essa confusão toda. André, esse é mais um caso que a gente vê que os nossos políticos, eles só estão preocupados quando o problema efetivamente acontece. Eles estão procurando sempre remediar e nunca prevenir. Veja, nós estamos falando da Marginal Tietê, que eu ouso dizer que talvez seja a via mais movimentada do Brasil todo. Estamos falando de um impacto para milhares de pessoas diariamente pela falta de mobilidade no local. E tudo isso poderia ser evitado, como colocou a Jess. Já havia sido diagnosticado um problema estrutural que não foi resolvido adequadamente. Ele foi como se colocassem uma peneira ali no sol, qualquer coisinha rápida para resolver, mas não resolveu nada. A Jess colocou bem aqui, as pessoas passavam nas últimas semanas por lá dizendo que havia um desnível, ou seja, havia já sinalização de que o problema voltaria a acontecer. E o que foi feito para evitar que isso acontecesse? Nada. Mais uma vez, se espera chegar a um ponto absurdo como essa cratera. Poderiam haver vítimas, né? No momento em que ela eclode, não sei nem o termo exato, mas... Cede. Que ela cede. Então, assim, mais uma vez a gente vê o despreparo dos nossos políticos e a falta de preocupação com questões estruturais, com questões que ultrapassem, como a Jess colocou, um estádio bonito ou algo que vai render votos daqui nas próximas eleições. Lembrando, a linha 6 laranja do metrô, uma vez concluída, tem essa previsão de atender 630 mil passageiros por dia. Imagina o quanto isso vai fortalecer e ajudar, sinceramente, ser uma mão na roda no sentido positivo para todo trabalhador paulistano, né? Mas, mano, é isso, né? Cada vez mais essa cratera aí parecendo até as contas do Corinthians, né? Quando você acha que o problema vai resolver, vai lá e surge mais um rombo, né? Tá complicado, tá complicado. Coisa de conta pública no Brasil também, né? A cada reforma, cada arcabouço fiscal que se promete para resolver o problema... É um queijo suíço. Ele volta a aparecer. Mas, nesse ponto, eu diria que também merece nossa atenção a necessidade de um maior investimento em infraestrutura no nosso país. Porque a gente acaba vendo os recursos públicos sendo direcionados cada vez mais para as obras, para os chamados gastos obrigatórios e, na prática, falta dinheiro para cuidar da manutenção da infraestrutura existente. A gente está falando hoje de uma cratera na Marginal que poderia ter causado vítimas, como bem frisou a Aninha, mas também temos uma situação de necessidade de manutenção de infraestrutura viária pelo Brasil inteiro em diversos viadutos, pontes que seguem sem a manutenção devida e que,
parece que não recebem a atenção das nossas autoridades, porque não vai ter aquela reinauguração, não vai ter faixinha para tirar foto fazendo desserrilhamento de placa, né? Então, a gente acaba vendo essas situações se acumularem, o debate fica sendo postergado, empurrado com a barriga e no momento em que algo mais grave acontece, é que a população e as autoridades olham para o problema. A gente tem que mudar essa lógica, fazendo com que os investimentos fundamentais em manutenção na infraestrutura aconteçam de forma preventiva, antes que os problemas gerem caos como esse ou, em situações ainda piores, vítimas, porque muitas vezes pessoas podem acabar morrendo por problemas como esse. A história já provou, né, Aninha, que talvez a maior qualidade que todo líder deveria ter, seja no setor privado ou público, é a capacidade de antevisão, de você conseguir prever antes de um problema eclodir. Parece que esse critério está bem longe aqui da forma com as quais os nossos líderes públicos e privados também se pautam, né? Lamentavelmente. Não, pois é. E eu acho que tem dois aspectos que são importantes da gente pontuar. O primeiro é a questão financeira. Porque quando a gente fala de prevenção, a gente consegue programar, a gente consegue diluir, consegue ter uma organização. Quando a gente fala de um problema como esse, que é uma cratera que cede no meio da marginal, eu tenho certeza que não tem todo o processo de licitação para a contratação das pessoas que vão fazer a correção desse problema. Por quê? Porque é urgente, precisa ser feito de qualquer jeito, então o primeiro que disser que faz, as pessoas vão contratar, qualquer que seja esse custo. Então eu acho que, financeiramente falando, a questão da prevenção é muito mais interessante. E, para mim, o ponto principal é colocar pessoas em situação de risco. Isso é risco à integridade física. Se um carro estivesse ali no momento em que essa cratera cedeu, as pessoas poderiam ter morrido. É isso que as pessoas não entendem, e que eu vejo os nossos governantes o tempo todo andando na linha bamba ali, na corda bamba, sempre tomando o risco de, pode ser que alguém morra no meio do caminho. Não, quantas pessoas passaram por ali nas últimas semanas avisando que tinha o problema, que o problema tinha continuado? Choveu esse final de semana? Até que choveu, mas nada assim dramático, nada que justifique algo que gerou, ou pelo menos acabou culminando nesse processo aí de, mais uma vez, a cratera aparecendo e parecendo cada vez mais a marginal Tietê, um verdadeiro queijo suíço de Écio Peixoto, e realmente o paulistano tendo a oportunidade de degustar cada cratera dessa com um teste de paciência diário. E a gente torce para que realmente haja uma resolução quanto antes, porque é um problemão. Não, é um problema muito grave, é um problema que não está só nessa cratera, é um problema que está no saneamento básico, é um problema que está muitas vezes no asfalto do nosso cotidiano. Então são vários e vários problemas que estão ligados a questões de infraestrutura e que no final do dia, André, por que não são endereçados da maneira correta? Porque são problemas invisíveis, são problemas que muitas vezes não atraem o voto. Inaugurar uma escola atrai voto. Mas fez lá. Renovar um parque atrai voto. Olha lá, o parque tá bonitinho. Quadrinha poliesportiva. Mas no final das contas, olhar para os problemas subterrâneos, para os problemas do saneamento, para os problemas, às vezes, de um asfalto que está ali com algum desnível, alguma questão de infiltração, não atrai esses votos. Mas sabe o que acontece? Quando esse problema não é endereçado, esse problema vira uma cratera que para o trânsito da cidade de São Paulo. Isto, sim, a gente precisa endereçar. Mas não complementando, fica à vontade. Adicionar uma informação, tem um levantamento de maio de 2023 que diz que existem 727 pontes no Brasil em situação crítica, ou seja, que podem acabar caindo a qualquer momento por falta de manutenção. Então, são situações como essa que devem nos levar a um debate mais amplo sobre a qualidade da infraestrutura. Sim. E isso passa por um debate sobre o orçamento público. Porque se não tiver dinheiro alocado para fazer a manutenção dessas pontes, viadutos, e claro, se não houver a devida fiscalização para que, quando o dinheiro é alocado, ele não seja desviado, como a gente sabe que acaba acontecendo muitas vezes em obras importantes aqui no Brasil, a gente vai continuar vendo esse problema se postergando, esse problema ficando de forma crônica, até que,
como a gente vê nesse caso da cratera, a situação literalmente desabe. E isso pode acabar custando vidas. Não só isso. Nós vimos um caso de uma ponte que estava nessas condições, aonde um vereador da cidade gravava um vídeo denúncia falando dos riscos, que estava um tremor, e, enquanto ele gravava o vídeo, a ponte cedeu, levando até mesmo a situações de óbito. Então, assim, esses casos, eles são cada vez mais comuns. E para nós transformá-los, nós precisamos cobrar das autoridades competentes que enderecem os problemas, não só visíveis, mas também os invisíveis. E que tenham cuidado, porque nunca se sabe quando e o horário que esse tipo de catástrofe vai acontecer. Não se sabe quantas famílias vão estar passeando naquela ponte, atravessando, quantos caminhões, quantos trabalhadores. Então, assim, no final do dia, a catástrofe, ela não marca a hora. Você precisa se antever em relação a ela. Lembrando aqui, pessoal, a gente está falando de um projeto, essa linha 6 laranja do metrô, que começou em 2015 as obras e várias postergações e mudanças ali no cronograma. O pessoal está mirando ali, realmente uma parceria entre o governo do estado de São Paulo e a concessionária Linha Uni. Várias mudanças ao longo do caminho, mas mirando ali para 2027 resolver essa parada. 630 mil paulistanos hipoteticamente serão beneficiados, por isso é a nossa esperança, mas claro, já tem mais de 1000 dias de adiamento do cronograma original. Acontece, mas talvez o pessoal esteja exagerando um pouco na conta e talvez tenha que voltar ali para a mesa para realmente tentar trazer soluções e resolver o quanto antes. 10 horas e 18 minutos pontualmente, pessoal.